capítulo. Hoje que era o dia mais uma vez, a gente ouvir sobre mulher do homem, né? Mas, amém. Já que nós não vamos ter um culto especial de mulheres neste mês de março, então as irmãs aí do Ministério de Mulheres me convidaram aí para estar nesta quarta-feira ministrando neste culto. Lucas capítulo 10, e a gente vai falar sobre mulheres, né? Essa palavra é para todo mundo, não é dirigida somente para as mulheres, mas é uma palavra que o Senhor quer trazer para cada um de nós nesta noite. Abriu aí, Lucas 10, 38 a 42, nós vamos falar sobre quem? Exatamente. Então vamos lá. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída. Quem tem outra versão aí? Ocupada, que mais? Agitada? Está na sua versão? O que mais? Uma versão diferente? Preocupada com muitos serviços. Olha só, distraída, ocupada, preocupada, agitada, em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Teu Espírito que nos trouxe aqui, Senhor, que Ele mesmo fale, ministre, trate com as nossas vidas, com a vida de cada um, Senhor. Que a Tua palavra traga a revelação da Tua vontade sobre nós, que sejamos submissos a ela, Senhor, e pratiquemos aquilo que o Senhor quer que nós pratiquemos, em nome de Jesus. Amém? Amados, essa é uma história que é bastante conhecida, e quando a gente lê, né, a gente logo... Marta, né, a vilã da história. Quem é a vilã da história? Marta, né? Mas hoje a gente vai mergulhar um pouquinho, né, nessa história. Porque uma coisa a gente já lê o texto e a gente escuta, Maria escolheu a boa parte e Marta não e tal. Mas vamos viajar um pouquinho, né? A palavra diz que Jesus estava indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, indo eles. Então, no mínimo, eram 13 pessoas entrando na casa de Marta, né? E chegaram, quem sabe, na hora do almoço, sem aviso prévio, sem avisar antes, né? Aí você vai querer receber as pessoas que chegam, principalmente como era Jesus e os discípulos. Marta estava querendo receber da melhor maneira possível, né? Mas vamos pensar naquela casa, naquele contexto. Chegou aquela turma toda para almoçar. Não tinha geladeira, né? Não tinha freezer, não tinha delivery para ela chamar e receber uma comida rápida, né? Não tinha água encanada. Imagina você, minha irmã que está aqui hoje, né? Maioria dona de casa. Você nessa situação. Hoje, com tudo que nós temos, já é difícil receber 13 pessoas sem avisar. É ou não é, Lúcia? Né? Que não é fácil, né? Então, não tinha água encanada, não tinha pia na cozinha, gente, tinha nada. Pensa só uma coisa, né? Então, 13 homens que andavam a pé, debaixo de um sol escaldante, como o sol de Israel, e gastavam energia. Agora, você está vendo que Marta já não parece tão vilã assim, né? Já está aliviando dela, né? Já está aliviando a situação de Marta, né?
E ela queria agradar ao Senhor e ela queria servir aqueles convidados. Então, o que a gente vê aqui nesse contexto, que o problema não é o serviço que a gente tem. E o problema da Marta também não foi o serviço, mas é o que ele produz no nosso coração. E a gente vai caminhar nesse texto e ver algumas coisas que aconteceram aqui, né? E alguns problemas que Marta fez com que houvesse ali aqueles problemas, e a gente vai também olhar para a nossa vida e ver que a gente também, muitas vezes, faz como Marta fez. E aquele curto diálogo que ela teve com Jesus, foi pouquinha coisa, né? Mas a gente vai estar vendo uma série de consequências. Mas vamos mergulhar um pouquinho mais nesse texto, né? A pastora Helena Tanuri, ela fala assim que quando ela lê um texto, ela viaja na maionese, né? Que ela fica viajando, mas é bom, né? Como a gente já viu o cenário, que está ali aquela cozinha, aquela casa, e agora a gente vai pensar, começa aí, os homens também podem pensar, porque, né? Os homens também pensam, né? A mulher viaja mais. Então, mulheres, vamos começar a viajar comigo aí. Vamos fazer de conta que tem um teatro aqui, né? Uma peça. E aí a gente vai pensar na dona Marta, na casa dela, chegando, aquela homarada toda na casa dela, aquela cozinha, né? E ela chega, creio, né? A gente crê que tinha servos ali que ajudavam também. E ela chega toda apavorada. Aí, já fez tem coisa aí, tem galinha aí, mataram a galinha, tem o cordeiro. Meu Deus, é muita gente, eles estão com fome. Gente, fazer um parênteses aqui. Quando a gente fala que o homem está com fome, faz prato de pedreiro. Quem já viu um prato de pedreiro? Mas por que a gente fala prato de pedreiro? Porque gasta energia, né? E come muito. Então, 13, fala comigo, 13 homens com fome. Já na hora do almoço, já na hora da comida, né? Barriga já roncando. E Marta entra ali naquela cozinha e vê, gente, já depenaram o frango? Já quantos frangos tem aí? Não sei o quê. Não, mas não tem água. É verdade, para limpar frango precisa o quê? Água, né? E aí, vamos buscar água. Cadê Maria? Maria, onde você está? Vai buscar água. Maria. E a Maria entra, o que é, Marta? Que estresse, Marta. O que você quer? Maria vai pegar água, você está mole, vai logo, Maria. E aí Maria pega, tá bom, já estou indo, Marta, já estou indo. Pega o cântaro, né? E vai indo, passando lá. Mas ela tinha que passar pela sala. Com o cântaro na mão, ela passa pela sala. E aí, quem está no meio da sala? A fonte de água viva. Jesus Cristo falando. E Maria fica no cantinho, com o cântaro na mão, e Jesus falando. Jesus já a viu, mas não falou nada. Deixa ela. Por quê, amados? Porque lugar de conversa de homem, mulher não entrava, mulher não podia estar. Por isso a gente parte do pressuposto que ela estava ali, mas meio que escondidinha, certo? Ouvindo a Jesus. E aí ela fica ali, ouvindo, e na cozinha, aquela correria toda, né? E ela parou lá no canto em pé, ficou ouvindo Jesus, e ficou cansada, com o cântaro, daqui a pouco coloca o cântaro no chão e apoia uma perna, apoia a outra, e a palavra de Jesus enchendo o coração dela, enchendo o coração. Daqui a pouco o que ela faz? Senta ali no cantinho, já esqueceu a água e estava se enchendo da água viva que era Jesus. Mas lá na cozinha, aquele suadouro, aquela correria, cadê a água? Já está limpou já o frango? Não, Maria não chegou com a água, Maria não chegou com a água, cadê Maria? Maria! E aí, quando Marta sai, vê lá sentada,
que eu falaria, ou o que você, minha irmã, falaria para sua irmã? Folgada. É ou não é? Aquela correria lá e a Maria sentadinha. Folgada. Você é uma folgada, você não está vendo? A correria e você aí escutando nessa coisa dela falar com Maria desse jeito. Imagina o que aconteceu na sala. A almarada que estava na sala, o que essa menina está fazendo aí sentada aí? Todo mundo já começou a comentar. Maria ficou vermelha. Maria ficou envergonhada, né? E Jesus estava falando, sabe o que Marta fez? Interrompeu Jesus. Marta interrompeu a fala de Jesus e questionou. Jesus, você não está vendo? Não te importas que ela fique aí sentada te ouvindo e não me ajude a servir? Eu sou obrigada a fazer tudo sozinha e ela não está fazendo nada? Não te importas com isso? Não te importas, amados? Agora fica uma lição aqui para a gente. Quantas vezes eu ou você, a gente fala com Jesus assim também? Não te importas, Jesus? Você não está vendo que eu preciso ser curada? Não te importas comigo? O Senhor não muda, meu filho, não te importa? Você não está vendo a minha situação na minha casa? Não te importas com a minha vida financeira? Não te importas que eu já passei da idade e não casei, Jesus? Você não está vendo isso? Você não está vendo, Jesus? Não te importa, coitadinha de mim. Tu não te importas em me ver sozinha. Tu não te importas em me ver com essa situação mal resolvida na minha família. Tu não te importas. Então, a primeira coisa que a gente vê aí, amados, que cada um de nós temos um não te importas? É ou não é? Ou sou só eu? Porque às vezes a gente não fala desse jeito, mas a gente pensa dessa maneira, né? Cada um de nós temos essa característica. Sabe o que é isso, amado? Quando a gente questiona Jesus com as nossas coisas, que parece que Ele não está fazendo, que Ele não está interferindo. Sabe o que é isso? É um coração que é religioso ainda. Quando a gente tem esse sentimento, Jesus não está fazendo por mim, Ele me esqueceu, Ele não está se importando comigo. Sabe o que isso caracteriza em mim, em você? Um coração religioso, que acha que Jesus deve alguma coisa para nós. Jesus não deve nada para a gente, amém? A gente diz que ama a Deus, né? Quando tudo está do jeitinho que a gente gosta, quando tudo está do jeitinho que a gente quer. Mas até que Jesus fale, não. Né? Você vem, você canta, que no domingo os louvores maravilhosos. Deus me ama e o seu amor é tão grande, é incondicional. Até que as coisas começam a dar errado. Até que o diagnóstico que a gente não queria sai. Até que dá problema na nossa casa. E aí as coisas mudam. Quando Deus fala não. Quando Deus fala espere. Quando Deus fala não é chegado o tempo. Até que Ele te diga isto não é para você. Mas hoje, foi hoje ou foi ontem que eu estou lendo a Bíblia, né? Estou no livro de Números, e acabei, aí comecei Deuteronômio, e eu fiquei hoje orando, falei, Senhor, eu estou com dó de Moisés. Deus falou para Moisés que ele não ia, o livro de Números termina assim, né? Que ele não iria entrar na terra. E aí ele ora pelo povo, depois disso, em Deuteronômio, ele vai falar que ele vai falar com Deus de novo. Senhor, eu rogo ao Senhor, que o Senhor me faça ver a planície do Jordão, que eu entre.
Sabe o que Deus fala para ele? É muito duro. Eu falei, Senhor, é muito duro isso. Deus falou para Moisés, basta. Não fale mais nisso. Quem já leu essa passagem? Basta. Não fale mais isso. Já pensou Deus falando assim com você? Deus me ama. Não amava mais. Você não cantava mais essa música. Por quê? Porque nós temos esse coração, né? Que acha que Deus deve alguma coisa para nós. Que Deus tem que fazer para nós. Mas o amor de Deus coloca limites. E às vezes a gente vê a vitória dos outros, até o testemunho, né? Que ele estava pedindo alguma coisa e Deus concedeu. E a mesma coisa você está pedindo e Deus não concedeu para você. Mas por que concedeu para o outro e não concedeu para você? E aí vem aquela inveja santa. E vem aquele questionamento com Deus. Senhor, mas por quê? Por que o Senhor não me deu também? Eu também tenho orado, tenho buscado a Ti. Porque é diferente. Deus trata cada um como Ele quer. Amém, amados? Deus, o amor dEle, o amor de Deus coloca limite. Mesmo quando Ele nos diz não, o amor dEle é completo. E aí Deus me voltou com essa palavra a lembrar de Moisés. Moisés não entrou, mas Deus me lembrou depois que lá no Monte da Transfiguração, Ele estava ali com Jesus. Ele não entrou na terra terrestre, terra física, mas Ele reina com Jesus. É o amor de Jesus, amém? O amor de Deus não tem limite para nós. Ele nos ama, mesmo dizendo não. Você pode repetir isso para você mesmo? Diga, Deus me ama, mesmo me dizendo não. Por quê? Porque a palavra de Deus lá em Romanos 5,8 diz, Deus prova o seu amor por nós, tendo Cristo morrido na cruz, mesmo sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus se revela aí, amados. E 1 João 4,19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele te amou primeiro. Deus não precisa te dar o que você quer para provar que Ele te ama. Amém, amados? Você guarde isso. Deus não precisa te dar o que você quer para provar que te ama. Ele te amou antes de você nascer. Diga, Deus me amou antes de eu nascer. E isso coloca o que no teu coração? Certeza de salvação. Refrigério todos os dias. Quando você lembra, por isso que o apóstolo Paulo fala que nós temos que ter na nossa cabeça o capacete da salvação. Para você lembrar que você é salvo, que você é amado, que você foi amado antes de você nascer. Mas você tem que compreender que Jesus disse também, no mundo tereis aflições. Amém, amados? Nós vivemos nesses dias e vemos muito um evangelho do triunfo, palavras de triunfo. Não sei com quem eu estava conversando semana, diz que as igrejas estão ensinando muito a ganhar. Poucas igrejas ensinam a você perder, e quando a pessoa perde, ela sofre muito, ela não sabe o que fazer com as perdas dela. Mas no mundo nós temos aflições, e triunfo não é quando tudo sai da maneira que a gente quer. Triunfo é a gente chegar no patamar de Paulo. Sabe qual que é o patamar de Paulo? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aí ele vai falando, tanto eu já vivi fartura como escassez. Ele viveu tudo, mas ele podia dizer, mas tudo eu posso viver. Tanto a escassez como a fartura, posso viver tudo, porque tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Muitas vezes, nós somos igual a Marta. Tu não te importas? Tu não te importas? Tu não está vendo, Senhor? Coitadinha de mim. Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Eu preciso do teu olhar. Como se Jesus não olhasse para nós. Eu acabei de dizer que Jesus te olhou antes de você nascer. Então, amados, naquele momento que Marta falou,
com Maria, todo mundo olhou para Maria. Todos os homens, né, se voltaram para Maria. Foi aquele zum, zum, zum contra Maria. Então, o que a gente aprende com isso? A segunda coisa que acontece quando o nosso coração fica com uma rigidez religiosa. E é interessante isso, porque a gente fala muito dos religiosos. A gente critica religioso, a gente acha que igreja muito tradicional é igreja religiosa, é ou não é? Gente que é diferente, gente que não tem o culto da nossa maneira. A gente entra numa igreja, às vezes, presbiteriana, e aquele silêncio, não ora que nem a gente ora aqui na hora da oração, né? Ora por um, por outro, alto, misericórdia, lá não faz isso, né? E aquele silêncio, tem oração, mas é uma oração diferente. Mas a gente chega e fala, ai, que frieza, eles são religiosos. Eles são religiosos. Mas quantas vezes nós trazemos religiosidade no nosso coração? E essa palavra mostra isso, né? A gente acha que a nossa justiça própria pode jogar o outro no fundo do buraco. Marta chegou ali e falou, Senhor, não te importas que ela fique aí sentada sem fazer nada? E eu me matando de trabalhar, eu fazendo tudo para atender 13 homens, porque nessa altura já chegou vizinho, homem para comer também, não era só os discípulos de Jesus, já tinha mais gente querendo escutar Jesus. E aí Marta já se coloca como vítima e já fala, Maria é uma preguiçosa, está aí sem fazer nada. Sabe o que é isso? Que mostra um coração religioso, um coração duro, né? Que não perde tempo de botar o outro no fundo do buraco. E muitas vezes nós temos atitudes assim. E a gente, quando a gente começa a andar com Jesus, a gente começa a falar, eu não falo mais palavrão, né? Sou fluente naquele vocabulário, sabe o vocabulário crentez que a gente tem, né? Ai, glória a Deus, varão de fogo, que mais? Está amarrado em nome de Jesus. Queima ele, Senhor. Já carboniza o cara, né? Está repreendido. E a gente tem é fluente nesse vocabulário, né? Tem misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Gente, é bem assim. A gente conhece, às vezes, a pessoa, porque eu sou espiritual. E a gente acaba se achando limpinho, como Marta. Marta estava se achando a limpinha, a trabalhadora, a obreira, que estava fazendo tanta coisa, e Maria estava ali, né? Então, a gente muitas vezes adota a aparência religiosa correta, saia abaixo do joelho, o palavreado, como falei, né? As mulheres começam a ser mais recatadas. Estou falando contra isso, não. É bom ser assim, mas não usar dessas coisas para ser arrogante. Você olha o outro assim e fala, ainda bem, olha a outra, ainda bem que eu não uso aquele decotão. Minha saia está abaixo do joelho. E a gente vai olhando o outro, né? Olhando para nós mesmos, e a gente fala assim, eu sou justa. Como eu sou justa? Marta estava se achando muito justa, enquanto Maria não, né? E a gente às vezes é assim também. A gente começa a se achar justa e vê que a outra tem um ponto falho, e a gente fala, e o sangue de Jesus tem poder naquela vida, né? Até usa esses termos. Mas a gente esquece de Mateus 7, que Jesus fala, não julgueis para não ser julgados. Com a mesma medida que medirdes, vai acontecer o que, amados? Vos medirão também. E a gente sai expondo o pecado de todo mundo. É Facebook, não sei o quê. Você viu fulano, não sei o quê? Vem para o culto de domingo e sai abençoado, daqui a pouco já está
falando de alguém, falando mal de alguém. Nós falamos e reconhecemos facilmente os pontos de vulnerabilidade dos outros. E a gente esquece que a gente também os tem. Quem tem pontos vulneráveis aí? Pontos de fraqueza, mas às vezes a gente fala do outro como se a gente não estivesse. Ah, não é, amados? E o que é isso? É um coração que está muito religioso. Tem gente que é tão espiritual, como o pastor fala, que acaba parecendo que ele é mais santo que Jesus. E Jesus não é tão santo quanto ele, porque ele se acha muito espiritual, né? Tão espiritual que acha que pode julgar o outro. Mas a palavra de Deus diz que só há um juiz, um justo juiz. Amém, amados? Há só um justo juiz. E diga, eu não sou ele. Amém? E você não é ele. Julgar, o que é julgar? É decidir moral ou judicialmente que a pessoa está condenada. Entendeu? Julgar é isso, né? Não é... Porque às vezes a pessoa faz muita confusão. Quando a gente está denunciando um erro teológico, ai, a pessoa está julgando, está denunciando um erro teológico de um pastor, a postura errada, fora do evangelho de um pastor. As pessoas estão julgando. Não, a gente não está condenando, a gente está mostrando que está errado. Amém? Não faça confusão. Julgar é você julgar o irmão pela roupa, por aquilo que ele é, e falar, ele não está com Jesus, ele está condenado, eu sou mais espiritual que ele. Agora, denunciar o erro é compromisso daquele que tem o evangelho de Cristo na sua vida. Amém? Só fazendo um parênteses aqui. Então, nós olhamos para o outro. Quando você sai da igreja, vê uma prostituta, vê um travesti, o que a gente fala? Ai, Senhor, tem misericórdia, tem não sei o quê. Como se você fosse muito mais santo e que você pode olhar o outro de cima. Jesus, né, não ensina isso, amados. Jesus bateu de frente com quem? Com os religiosos, com os fariseus. Você nunca vai ver Jesus tendo uma palavra ríspida com o pecador. A palavra ríspida de Jesus era com os religiosos. Mas ele amava o pecador, né? E Jesus, muitas vezes, a gente vê e fala, mas eu sou evangélico. E daí que nós somos evangélicos, amado? Jesus não está nem aí da gente falar que é evangélico. Jesus não está procurando evangélicos. Jesus está procurando filhos e filhas que tenham uma aliança de intimidade com Ele, que vão manifestar o caráter dEle, a graça dEle, que mostrar o que Ele é e o que Ele faz. É isso que Jesus está procurando, é isso que Jesus está procurando em mim, é isso que Jesus está procurando em você. A maior evidência de um filho de Deus é amor, amém? É o amor, e é o constrangimento, é a consciência. Nós precisamos, como evangélicos, descer do salto. E hoje tem tudo a ver isso, por causa do Dia da Mulher, né? Os evangélicos andam como se fossem os bambambãs, criticam outros religiosos, criticam outras religiões. Mas a maior evidência do cristianismo é o amor, e a pessoa ser constrangida e humilde e ter consciência do que ela é. Nós não somos nada se Jesus não estiver na nossa vida. E Marta, ela fez justamente isso. E a religiosidade faz isso. Acha que tem condição de julgar o outro. Daí você vai falar para mim, mas pastora, mas quando a pessoa não tem Jesus? Mas se a pessoa não tem Jesus, então eu sou melhor que essa pessoa, porque eu já tenho Jesus. Amados, guarde isso. Deus não te ama mais porque você foi salvo por Ele, porque você foi redimido por Ele, por você andar em santidade. Não, eu vou andar em santidade e Deus vai me amar mais. Não, amados.
A santidade, ela não vai fazer diferença para Deus. Deus é santo, não muda. Amém? A santidade faz diferença para você. Diga, a santidade faz diferença para mim. O que é isso? Santidade faz diferença para mim. Quem anda em santidade, quem foge do pecado, anda em liberdade. Anda de cabeça erguida. Não tem rabo preso com Satanás e com ninguém. E anda em liberdade. Mas essa liberdade é diferente de superioridade. Quem anda em santidade, anda em liberdade, mas não em superioridade. O que nós aprendemos no passado, com a religião neopentecostal, é isso, né? Que nós somos crentes, somos filhos do rei. Amém, somos sim. Ai, somos herdeiros, somos sim. Mas somos herdeiros para fazer o que o nosso Senhor fez, servir. A gente não veio para mandar em ninguém e nem para se achar superior a ninguém. Nós estamos aqui, somos servos para servir. Amém? Quem é servo de Deus aí, diga amém. Então Deus te salvou para servir. Você anda em santidade para servir, para andar em liberdade, mas não para arrotar superioridade. Tem um meme que a gente sempre vê aí, né? Desconfie de quem arrota muita santidade. Quem está pregando e fala, porque eu fiz isso, porque eu sou isso, porque eu já ganhei não sei quantas almas, porque eu não sei o quê, porque Deus me usa, porque... Desconfie. Desconfie. Olha, preguei, teve tantas curas. Olha, porque o diabo foge de mim. Cuidado. Desconfie de quem fica falando que tem muita santidade, né? Nós precisamos ter essa consciência. Em terceiro lugar, estou terminando, amados. Quando ela fala para Jesus assim, vê se você acha aí mais rápido que eu. O meu está assim, no versículo 40. O que ela falou para Jesus falar para Marta? Para Maria, aliás. Dize-lhe que me ajude. Como que está aí na tua versão? Versículo 40. Diga-lhe que me ajude. Olha só a pretensão dela. Jesus, estou falando para o Senhor, fala para ela me ajudar. Ela estava dando uma ordem para Jesus, amado. Ela estava dando uma ordem para Jesus, né? Diga-lhe, pois, que me ajude. Quantas vezes nós queremos dar ordem para Jesus? Abra a tua Bíblia lá, em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículos 9 e 10. Meu Filipenses aqui, será que saiu? Efésios, Filipenses 2, 9, diz assim: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados, Jesus é o Senhor. Jesus é o dono. Jesus é quem governa. Jesus é a máxima autoridade. Jesus governa. Jesus manda e nós obedecemos. Amém? Repete aí para você não esquecer. Jesus manda e nós obedecemos. Então, ninguém dá ordem para Jesus. A autoridade que temos está em Jesus Cristo. Quando você quer expressar alguma autoridade, porque você tem autoridade. A nossa autoridade está em Jesus. Nos apropriamos dessa autoridade, nós nos escondemos em Jesus. Amém, amados? Nós nos escondemos em Jesus. A autoridade é de Jesus. Porque muita gente fala, determina que você tem autoridade. Semana eu vi no Facebook, eu coloquei lá uma frase sobre isso. Alguém comentou lá, mas Jó colocou um versículo de Jó. Jó, e um
dos amigos de Jó que fala isso, né? Determine os seus caminhos. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nós não determinamos nada. Nós pedimos, seja feito a sua vontade. Essa doutrina que nos ensinaram é errada. Ninguém dá ordem para Jesus, ninguém determina nada. Como se como a gente determinasse, Jesus está olhando, agora você determinou, eu vou fazer porque você é o tal. Você tem autoridade, eu vou fazer porque você determinou. Não tem isso, amados. Jesus, Ele é o Senhor. Às vezes, Ele nos dá mimos. Às vezes, Ele nos dá aquilo que a gente nem pediu. Amém? Porque Ele nos ama. Domingo à noite, a gente estava escutando a palavra do pastor Ed René, né? Ele estava falando, Deus nos surpreende. Ele pregou sobre Gênesis 6, quando Deus promete que sempre haveria sol, dia, noite, chuva, e as sementes seriam plantadas e iriam germinar. Então, ele estava falando sobre isso. Deus, muitas vezes, vai nos surpreender com coisas que nós nem pedimos, ou com aquelas que nós já pedimos ou até esquecemos. Ele é Deus, porque Ele é abençoador. Agora, a gente sabendo que Ele é abençoador, vamos descansar nele, mas nós não temos autoridade para ordenar nada. Quem ordena é Jesus. A autoridade que temos está em Jesus Cristo. Amém? Então, Marta, nesse caminho rápido que a gente está vendo aí, ela já errou, dando ordens. Então, hoje você está aprendendo, não dê ordens para Jesus. Se curve à vontade dEle. Amém? Então, o diagnóstico de Jesus para Marta foi: Marta, 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 né? Eu acho que ele não falou com rispidez. Marta, Marta, você só me traz trabalho, você já está toda estressada. Não. Creio que ele falou Marta, Marta, como sentido assim, como ele falava quando ele ia ensinar uma coisa muito importante, como que ele falava? Em verdade vos digo. Amém? Como se ele falasse, Marta, Marta, eu quero te ensinar algo muito precioso hoje. Presta atenção. Amém? Como se ele estivesse falando com cada um de nós. Cândida, Cândida. Irá, Irá, Isabel, Isabel. Vilas, Vilas. Ligiane, Ligiane. E ele vai falando assim com cada um de nós. E sabe o que ele falou para Marta? Preste atenção. Nesse Marta, Marta, ele estava falando, olha para mim. Como diz os pregadores, está todo mundo comigo? Quem está comigo aí? Tem alguns que estão dormindo. Hoje eu estou vendo, né? Que às vezes o pastor pega no meu pé. Você estava com uma cara. É que você estava falando muito, estava cansada. E ele fica me pegando no pé quando eu chego. Você estava com uma cara na pregação e não sei o quê. É verdade. Né, hoje estou vendo que alguns aqui estão dormindo. Mas eu quero estar comigo. Marta, Marta, presta atenção. Presta atenção. Você está preocupada. Você anda muito preocupada, você está inquieta, você está ocupada demais, você está estressada demais. Será que é só Marta? Será que é só Marta? Né? Ou será que nós estamos assim também? Porque isso é uma característica do nosso século, né, amados? Nosso século 21. O pastor estava falando aqui, estava lembrando, né? Como que ele estava falando? A gente estava falando, eu não sou antiga, tem uma pessoa que a gente fala, sou vintage. Conhece? Vintage. Nosso tempo, né, Fernando? Quando o namorado queria falar com outro, o que a gente tinha que fazer por telefone? Procurar um lugar, uma padaria, porque às vezes não tinha telefone em casa. Né, pastor Cláudio? Procurar uma padaria lá em São Paulo, comprar ficha
E se a gente não tivesse muito dinheiro, aquela fichinha que levava só 3 minutos. E aí a gente ia lá no ore e colocava aquela ficha e trom, 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 às vezes 7 números. E aí, entendia, né? Fala rápido porque vai acabar, vai cair a ficha. E a expressão cair a ficha vem disso daí, né? Vai acabar o tempo. E era assim, e tudo demorava. Nosso namoro, a gente morava na mesma rua, mas a gente se escrevia a carta, imagina só. Eu trabalhava no centro de São Paulo, perto do Correio, né, da central do Correio de São Paulo, e aí eu saía do trabalho e fazia lá, na hora do almoço, cartinhas, ou então passava telegrama, chegava telegrama na casa dele, a mãe dele assustava, e era telegrama, que ele nem deixava ver, telegrama, imagina só. Saía na hora do almoço e ia na central do Correio para passar telegrama, porque telefonar era muito difícil. Ele telefonava para o meu trabalho, porque ele tinha um orelhão na frente do bar do pai dele, que ele trabalhava, da lanchonete do pai dele. Mas eu não podia ficar ligando, porque ele não tinha telefone ainda. Então era complicado, e naquele tempo era assim, amado, né? E hoje melhorou muito. Melhorou ou não melhorou? Olha, aliás, facilitou. Nós temos facilidades, mas não melhorou. Acabou o romantismo. Acabou, sabe o que acabou? O relacionamento. Acabou o relacionamento. Na igreja, a gente tem aqui tentado, a semana, Euser mandou ontem, né, um e-mail falando para a gente pegar firme com o PG, os pequenos grupos, as pessoas convidarem mais gente para o pequeno grupo, porque não sai daquilo. Mas por que não sai? Porque a gente não gosta de se relacionar. Há dificuldade de relacionamentos na igreja. Estamos aí no projeto Casas de Paz, para abrir casas de paz em casas de quem não são, de pessoas não crentes, não cristãs. Mas se a gente não abre a da gente, né, como que a gente vai querer que o outro abra? Nós temos dificuldades de relacionamentos, nossos relacionamentos são sofríveis. E Jesus veio para trazer relacionamentos, amém? A religião quer nos afastar dos relacionamentos, porque ensinou, a igreja evangélica tem ensinado que o culto é cada um por si, vem buscar sua bênção, e todo mundo sai e não conversa, e não quer se conhecer. Amados, não é vida cristã. O evangelho ensina diferente. Jesus veio nos ensinar a nos relacionarmos, olho no olho. Às vezes, não sei como que é a moçada aí, mas eu vejo em casa e vejo também quando a gente sai, né? Vamos comer uma pizza. Quem gosta de pizza aí? Né? Vamos comer uma pizza. As pizzarias diminuíram porque a crise está barril aí, né? Mas quando a gente sai junto, é assim. Todo mundo, né, vai a moçada, ou vai a família, comer uma pizza. Chega na pizzaria, quem não está no celular, está na TV. Porque geralmente as pizzarias têm o quê? Televisão. É ou não é, mas? E ninguém conversa. Foi para lá para quê? Para comer pizza? Para esperar pizza? Não. Para conversar, para rir, para compartilhar as coisas. E isso está no nosso meio. Está entre nós. Nós temos facilidades que nós não tínhamos, mas não quer dizer que ficou melhor. Por isso, hoje, terapeutas estão ganhando rios de dinheiro. Eu faço terapia. Terapia sempre cheia de louça para lavar. Eu tenho a minha terapia. Tem terapia também assim, pastora?
E ali a gente vai, Senhor, abençoa fulano, Senhor, tem misericórdia, olha o que ele está fazendo, Senhor, tem misericórdia, olha a minha vida, olha como que eu estou, me transforma nisso, nessa área, é terapia, e vai louvando a Deus, e vai chorando, e a água cai, a lágrima cai também, e depois faz ter a pia, ter a tanque. Mas, amados, mas a gente precisa conversar, precisa falar. As pessoas hoje estão cheias de fobias, medos, né? Sempre aparece um distúrbio novo psicológico. É toque disso, é não sei o quê. Não é? Cada vez tem uma doença psicológica aí brotando. Mas o que é isso? É falta de relacionamento, falta de conversa, falta de compartilhamento. Isso tem dificuldade dentro das nossas casas. E aí, quando a gente não se relaciona, o que acontece? Preocupação, estresse, fobia, pressão alta, depressão. Tudo isso é uma consequência da inquietude. E a palavra de Deus hoje para nós é a palavra que Ele falou para Marta, né? Marta, uma coisa só é necessária. Uma coisa só é necessária. E Maria fez essa coisa necessária. Ela se assentou, ela foi corajosa de ficar ali e saber que qualquer momento a almarada, né, ia ver que ela estava ali, mas ela não aguentou ficar longe da palavra de Jesus. Relacionamento. O fato de você vir para a igreja, nós somos uma igreja que não temos tantos trabalhos assim durante a semana. Mas as pessoas hoje pensam que estar na igreja, né, outras comunidades, que estar na igreja todo dia, aponta para o relacionamento daquela pessoa com Deus. Tem nada a ver. Marta estava ali no ativismo e fazendo, era ruim o que ela estava fazendo? Não, era bom. Mas ativismo sem serviço, sem relacionamento com Deus, vira ativismo. Não é serviço que Deus recebe. E as pessoas estão nessa coisa religiosa, e a gente já viveu isso, amados. E falava, não, você, as escalas e aquelas cobranças todas, você está servindo a Deus, você está trabalhando na obra, está nada. Está servindo uma instituição, está cansando, e não está se relacionando com Deus. Marta, Marta, andas inquietas com muitas coisas. Se a gente for conversar com algumas pessoas da igreja mesmo, que estão com problemas sérios, e a gente pergunta para a pessoa, como está a tua vida de oração? Você tem orado? Você tem lido a Bíblia? Ah, não, eu não tenho tempo. Olha, mas você está indo para a igreja, pelo menos? Olha, não estou com meu tempo. Olha, eu sou muito atarefada. Não ora, não escuta a voz de Deus. E aí o que acontece? Fica com problemas, sérios problemas. Tem tempo para tudo. Tem tempo para assistir todas as séries do Netflix. Mas não tem tempo para ler um capítulo da Bíblia por dia. E orar. E ter uma intimidade. Não estou falando de você orar, se ajoelhar, Senhor, abençoa fulano, por favor, abençoa isso. Senhor, me dá aqui, ó, o Senhor sabe que eu dou meu emprego, está um negócio. Ô, Senhor, estou falando de você conversar com Deus, com Jesus, como teu amigo, abrir o teu coração, chorar diante dEle, louvar, adorar sozinho, ter um tempo com Deus. Você tem tido isso, meu irmão? E aí vem as coisas do teu dia a dia, e que você não aguenta, lógico que você não vai aguentar mesmo.
E aí a gente lembra daquele convite de Jesus: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O problema é que nós não vamos a Jesus. E aí a inquietude vem, o estresse vem, a agitação vem, as preocupações vêm, porque você não entrega nada a Deus. Se você não se relaciona com os irmãos da igreja, você também não se relaciona com Deus. E se você não se relaciona com Deus, é difícil você se relacionar com os irmãos da igreja também. Porque tudo é relacional. O evangelho é relacional. Ah, mas o meu temperamento é assim, eu não gosto. Então, muda. Pede para o Espírito Santo te transformar. Porque Deus quer que você se relacione. A gente se relaciona e as coisas vão saindo e nós vamos sendo curados. Quem está cheio de Deus, derrama Deus. Pastor sempre fala isso. Somos resultados dos nossos relacionamentos. Amém? Se você tem um relacionamento com Deus, você vai derramar Deus. Quando você sai da igreja, o que você derrama aí fora? Domingo tive uma conversa aqui com os mais jovens, né? Não todos. Sobre isso, joguei um pouco duro. Mas por quê, amados? Porque a gente não tem visto frutos de relacionamento com Deus na vida de alguns. Deus não está sendo derramado, e se Deus não está sendo derramado, é porque nós estamos vazios dEle. E hoje você está aprendendo que às vezes você está na igreja, está numa comunidade que fala do evangelho, mas você tem religião no teu coração ainda. Você acusa os outros, você não se relaciona com Deus, você não tem tempo de falar com Deus, você não dá tempo para Deus, você não dá tempo para as pessoas, então você é um religioso. Você fala muito se é evangélico, se acha justo, mais justo que os outros, e você também é uma porcaria, e nós somos uma porcaria. E precisamos vir até Jesus. Marta, Marta, que hoje Deus fale ao teu coração. Aprenda de mim, Jesus está falando para mim e para você hoje. A religião não pode dar o que o relacionamento com Deus pode dar. A religião não pode dar o que o relacionamento com Deus pode dar. Às vezes você procura se relacionar com Deus através dos pastores, através dos cultos na igreja, dos louvores na igreja. Estou dizendo que isso não é bom, é bom. É bom a gente se juntar e ouvir a palavra juntos, cultuar o Senhor juntos. Mas isso não basta. Você depende de ligar a televisão e da oração de quem está fazendo a oração lá. Ai, aquela oração é forte, aquela oração é boa. Para com isso, meu irmão. Aprenda a se relacionar sozinho com Deus. Você ainda é religioso, depende da oração de alguém. Não dependa da oração de ninguém, dependa do teu relacionamento com Deus. E quando a gente vai andando, seja a criança que aprende isso, seja o jovem, adolescente, o jovem, o adulto, quando nós vamos tendo relacionamento com Deus, nós vamos tendo temor a Deus. Você peca, você chora, você sente o pecado, você pede perdão a Deus. Quem se relaciona com Deus tem amor para repartir, evangeliza naturalmente. Não fica dependendo da igreja ordenar, vai lá na casa de paz e evangeliza. Não, é uma coisa natural, porque você se relaciona com Deus. Quem tem relacionamento tem temor. E hoje, olhando para a vida de Marta, o que Deus nos chama, Jesus está nos chamando para isso. Venha se relacionar comigo. Venha se relacionar comigo. Quem sabe hoje você está escutando o teu nome 2 vezes. Eu escutei hoje meu nome. Eu estava falando para o pastor.
eu não ia pregar essa palavra. Semana eu tinha preparado uma outra palavra, que já estava digitada até. E aí, mudou para essa palavra. A gente gasta muito tempo na correria para ganhar dinheiro, para atender isso, para ver os nossos projetos. Os nossos projetos e os projetos de Deus para a tua vida. Você tem parado para escutar quais são eles? Ou você não tem tempo? Marta, Marta. Maria escolheu a boa parte. Sabe o que vai acontecer? Essa não vai ser tirada. Não lhe será tirada. A nossa história, ela é feita de boas escolhas. Amém? O pastor está falando que um dia ele escolheu Jesus. Ele escolheu ouvir. Essa história não foi tirada dele. A nossa história depende, nossas boas histórias, depende das boas escolhas que fazemos. E a melhor escolha é nos relacionarmos com Deus, com o seu Filho Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé? Você é o resultado do teu relacionamento. Se você se relaciona com o teu trabalho todo dia, você vai ser o resultado do seu trabalho. Ah, vou ter dinheiro, vai. Mas vai ter loucura também. Vai ter cansaço. Como outras versões falam. Marta, andas afadigada de muitas coisas. Amados, o que tem afadigado o teu coração? O que tem inquietado a tua alma? Fecha os teus olhos. Essa noite, noite de nós pedimos perdão a Deus. Porque nós buscamos tantas coisas. Quem se relaciona com Jesus, que deixa as coisas. Jesus não está falando para a gente parar de trabalhar. Para a gente parar de correr atrás das nossas conquistas, não. Mas não fazer disso a nossa prioridade. Nós vivemos numa sociedade que tudo é para ontem. Tudo é urgente. Ai, já fez aquilo, aquilo lá já era para ontem. E na igreja está assim também. E a gente não para. Por isso tem tanta gente na igreja, doente, na alma, cansada, abatida, as lutas sobrecarregando. E aí começa como Marta a falar, não te importa, Senhor, você não está vendo a minha situação, não te importas comigo, não te importas que isso esteja acontecendo comigo, não te importas, não te importas. Olha o outro não fez nada e foi abençoado, e eu que estou na igreja, não te importas. Coração rígido e religioso. Pede perdão ao Senhor nessa noite. E fala ao Senhor, eu quero, Senhor. Eu quero escolher a boa parte. Me perdoa se não tenho escolhido, Senhor. Jesus, me perdoa se o meu tempo é levado por tantas coisas. As 24 horas do meu dia são tomadas por preocupações, por tantas coisas, por trabalho, por serviço, por limpeza de casa, pela internet. E eu não tenho parado para ouvir a tua doce voz. Eu não tenho parado como Maria e escutado, Senhor,
e me deleitado na tua presença. Me perdoa, Senhor. Perdoa. Espírito Santo, conduz o teu povo a Jesus. Conduz o teu povo a Jesus. Conduz a minha vida a Jesus, Senhor. Me conduz para estar aos pés de Jesus. A mesma Maria que amava estar aos pés de Jesus era desprendida dos valores materiais. Quebrou um vaso caro de perfume e ungiu a Jesus, enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Ela era uma adoradora, e o que ela mais gostava era estar aos pés de Jesus. Que a comunidade Essência, que as mulheres que estão aqui, as minhas irmãs, neste dia especial, que o nosso valor maior seja esse: escolher a boa parte, a melhor parte. Não é a boa parte, é a melhor parte. Que nós escolhamos estar aos pés de Jesus, porque é lá que nós vamos aprender a ser maduras, sábias, esposas, mulheres de Deus, mães. É aos pés dele, é aos pés de Jesus, aonde nós vamos aprender o Evangelho de Jesus, aonde nós vamos aprender a ser sinalizadoras do reino. Que os irmãos da Essência, os homens, sejam homens valorosos, que escutem o chamado de Jesus e não titubeiem em estar aos pés dele. Que não achem vergonhoso deixar parte do seu tempo, seus afazeres, para ouvir a voz do Senhor. Que assim seja, Pai, as nossas vidas. Obrigada por esta palavra que falou meu coração, Senhor. Te louvamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.